Hoje vamos começar uma nova série de sermões chamada Levantar e Reconstruir. Levantar e Reconstruir. E antes de prosseguirmos, quero que vejamos um pequeno vídeo de 2 minutos. E depois vamos diretamente para a palavra. Chegou o momento de não ficar parado, de não hesitar, de não permanecer como espectador à margem. Deus está a chamar o seu povo, a sua igreja, para se levantar. Levanta-te, resplandece, porque a tua luz chegou e a glória do Senhor nasce sobre ti. Este é o nosso momento para sair das sombras, para despertar do sono espiritual e para caminhar corajosamente no poder e na verdade de Jesus Cristo. As outrora poderosas muralhas da fé estão à espera de ser reconstruídas. Assim como Neemias respondeu ao chamado com uma resolução ousada, declarando: levantemo-nos e edifiquemos, também nós devemos responder com a mesma determinação, sem mais medo, sem mais dúvidas, sem mais recuar, quando o inimigo ruge. Somos uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa. Somos chamados a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este não é o momento para meias medidas, as almas estão em jogo. Cada crente tem um papel a cumprir, e cada coração deve responder ao chamado. O Espírito do Senhor está sobre nós, para pregar boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Mas começa contigo, comigo, conosco, saindo do barco com fé, confiando naquele que nos chama a andar sobre as águas. Igreja, chegou a hora de reconstruir vidas, de restaurar famílias, de renovar comunidades. Break Time 0.9. É hora de nos levantarmos, é hora de reconstruir, não pela força, não pelo poder, mas pelo seu espírito. Break Time. A colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Vais responder ao chamado? Vais levantar-te e reconstruir conosco? Esta é a nossa missão. Este é o nosso momento, este é o nosso chamado, para nos levantarmos e reconstruirmos. Amém. Como disse, estou muito entusiasmado por começar esta nova série de sermões hoje. E acredito que o Senhor tem uma palavra atual para nós como igreja, uma comunidade e uma família. E confio que Ele irá revelar nas próximas semanas claramente a cada um de nós o que Ele pretende que ouçamos através desta série de sermões. Rezo para que Deus toque o seu coração, a sua mente, que Ele fale ao seu espírito quando se trata deste novo tema, levantar e reconstruir. Break Time 0.6 e gostaria de encorajar cada membro, cada pessoa que ouvir estas mensagens nas próximas semanas. Break Time 0.4 a ter os seus olhos prontos para ver. Break Time 0.7, a ter os seus ouvidos inclinados para ouvir e a ter os seus corações preparados sobre compreender o que o Espírito de Deus está a dizer-nos como igreja e individualmente como membros do corpo de Cristo. Break Time. Levantar-se significa o seguinte: erguer-se deitado, sentado. Break Time ou ajoelhado. Postura. Break Time significa levantar-se da cama, especialmente para começar o dia após uma noite de sono. Significa levantar-se após uma queda. Break Time 0.6 significa tornar-se ativo, em oposição ou resistência. Break Time significa construir, significa crescer, significa tornar-se proeminente, significa tornar-se ou vir a existir, significa entrar em ação, significa mover-se de uma posição inferior para uma superior. Mover-se para cima significa alcançar um nível mais alto de classificação, status ou importância. Significa avançar para um nível mais alto de ação, pensamento e sentimento. Significa tornar-se mais alto. Vamos lá. Diga ao seu vizinho que pode tornar-se mais alto. Significa voltar dos mortos. Família
ao ouvir o significado da palavra levantar, enquanto acabei de partilhar isso convosco em voz alta, não posso deixar de notar o seguinte: que levantar tem tudo a ver com erguer-se, tornar-se, construir, crescer, vir à existência, entrar em ação, avançar, mover-se de, ir mais alto, progredir na vida, tornar-se mais audível e retornar dos mortos. Não posso deixar de notar, ao partilhá-lo convosco, que tudo sobre levantar é de fato para nos tornar melhores, para nos elevar. Tudo sobre a palavra levantar é para mim sobre chamar algo ou alguém de uma posição ou lugar onde esse algo e alguém não deveria realmente estar. Levantar significa que estavas deitado e deverias estar de pé. Como alguns de vocês estão a assistir em casa no serviço online hoje. Ainda estás deitado no sofá, devias ter te levantado. Amém? Mas eu sei que tens uma dor de cabeça, mas estou apenas a partilhar isso contigo. Significa tornar-se. O que isso significa? Não estás onde deverias estar, não és quem deverias ser. Construir significa que não estás a construir, não estás a elevar. Podes estar a arrastar as pessoas para baixo, a arrastar-te para baixo. Cresce. Não estás a crescer, estás a ficar na mesma. E ao entrar em existência, deveria ser visível, mas ainda não és visível. Subindo. Estás a fazer coisas, mas não está ao nível que deveria estar a fazer. Deveria ser feito, avançando. Não estás a conquistar território, tornando-se mais alto. Não estás suficientemente alto com Jesus. Vens à igreja e não gritando Jesus, e não estás entusiasmado, e não estás a falar alto sobre Jesus, alto sobre a tua fé, alto sobre a esperança, alto sobre a vida, alto sobre a cura, alto sobre o sucesso que está em Cristo. Volta dos mortos. Estás a mover-te, a viver e a instalar-te entre os mortos. Família, levanta-te e reconstrói. Não é apenas um novo título de sermão para nós, mas é um chamado do Senhor para nós, como família da igreja e como seguidores individuais de Jesus nesta cidade e nesta nação. Não é apenas uma série de sermões, é um chamado do nosso Senhor. É um chamado para nós irmos mais alto. É um chamado para avançarmos o seu reino. É um chamado para nos tornarmos mais audíveis por Jesus nas nossas cidades, comunidades e nação. E para alguns, é um chamado para voltar dos mortos em que nos encontramos. Em Romanos capítulo 8, versículo 19, a Bíblia diz que todo o universo está em pé, na ponta dos pés, ansiosos por ver a revelação dos gloriosos filhos e filhas de Deus. Então há um mundo lá fora que está na ponta dos pés esperando para ver os verdadeiros filhos e filhas do nosso Deus. A revelação, o surgimento, o tornar-se visível de filhos e filhas que fazem um impacto nas suas famílias, nas suas comunidades, nas suas cidades, nas suas vilas. E não estou a dizer que não estamos a fazê-lo, mas estou apenas a dizer que isto é um chamado. Levantem-se e reconstruam cada um de nós. Porque na vida, ao começarmos a nossa jornada com Jesus, estamos entusiasmados e ressuscitamos dos mortos. Ele nos trouxe da morte para a vida e estamos a construir e a envolver-nos na igreja e na obra de construção do nosso Senhor. E então, alguns anos depois, infelizmente, encontramos-nos não avançando, não progredindo, não conquistando território, paramos de crescer. Muitos de nós paramos de construir. Muitos de nós tornamos-nos apenas aquecedores puros e frequentadores de igreja. E de vez em quando precisamos fazer um balanço. De vez em quando precisamos ouvir o que o Espírito do Senhor está a dizer à igreja agora. E enquanto preparava esta mensagem, senti claramente no meu espírito que o Senhor está realmente a chamar todas estas pessoas, cada um de nós, para se levantar e reconstruir.
porque paramos de fazer o que fomos chamados a fazer, chamados a tornar-nos, e paramos de alcançar aquilo que podemos alcançar para Deus na nossa nação. Sei que estamos, talvez na linha da frente, da igreja renascida, conquistando território, salvando pessoas, fazendo discípulos, plantando igrejas. E aos olhos de todos, gostaríamos de pensar que estamos a ir muito bem. Mas enquanto preparava a série de sermões, senti realmente no meu espírito que isto não é apenas uma série de sermões. Este é um chamado do Senhor para cada um de nós, para nos levantarmos e reconstruirmos. Muitos na sua igreja hoje estão em lugares e posições onde não deveriam estar. Muitos pararam de construir, mas continuam a ir à igreja. Muitos pararam de tornar-se, mas continuam a servir fielmente. Muitos pararam de avançar, tomando território para o reino de Deus. No entanto, estão entusiasmados com Deus. Muitos pararam de crescer, mas ainda se sentam fielmente na igreja todos os domingos. Muitos pararam de sonhar em ir mais alto e mais fundo em Deus, mas ainda cantam as músicas rápidas e as músicas de adoração e sentir arrepios. Muitos deixaram de ser fervorosos por Jesus, mas ainda acreditam que Ele pode salvar o mundo. Muitos começaram a desistir quando se trata do seu propósito. Tiveste algumas batalhas com o mundo e algumas batalhas com Satanás. Levaste alguns golpes duros e começaste a ficar no chão. Começaste a desistir do teu propósito. Foi para isso que Deus te chamou. E infelizmente, muitos na igreja estão a encontrar-se entre os mortos. Mais uma vez, rodeados de pessoas que não estão ardendo por Deus, tendo mais amigos que são mornos, carnal, sem paixão para ver o mundo ser salvo, sem paixão para fazer discípulos, sem paixão para dar, sem paixão para expandir, sem paixão para crescer. E há muitos dos filhos de Deus que se encontram entre os mortos novamente. Consegues ouvi-lo falar ao teu coração hoje? Permitirás que Ele, hoje e nas próximas semanas, te mostre quais áreas da tua vida precisam ressurgir? Quais áreas da tua vida não estão a crescer? Quais áreas da tua vida não estás a avançar? Quais áreas da tua vida não estão a mostrar caráter divino e maneiras divinas? Permitirás que Ele te mostre quais áreas da tua vida precisam ser ativamente construídas? Precisas construir ativamente essas áreas novamente? Quero encorajar-te a embarcar numa jornada nas próximas semanas. Não para te sentires condenado, mas realmente deixar que o Espírito Santo te convença e te mostre as áreas que precisam ressurgir. Talvez seja a hora do teu casamento ressurgir. Talvez seja a hora da forma como lidas com os relacionamentos ressurgir. Talvez seja a hora das tuas finanças e da tua riqueza ressurgirem. Talvez seja a sua generosidade que precise aumentar. Talvez a sua paixão por almas precise crescer. Talvez a sua paixão por fazer discípulos precise aumentar. Eu não sei. Você permitirá que Ele fale ao seu coração para lhe mostrar? Porque eu realmente acredito que esta mensagem é para a igreja ouvir a sua voz, para se levantar e reconstruir. Não para se levantar e construir, mas para se levantar e reconstruir. Você estava construindo, mas deixou de construir. Você estava crescendo, mas deixou de crescer no Senhor. Você estava se tornando um líder, mas teve algumas decepções. E não está mais se tornando um líder, recuando. Eu não sei onde você está. Sobe a minha voz, eu não sei onde você se encontra quando se trata do seu caminhar com Jesus. Mas estou aqui para lhe dizer que na jornada em que você está como filho de Deus, como um cristão renascido, como alguém que Deus salvou e trouxe para o seu reino, há muitas fases
e muitas estações nas nossas vidas, e é uma guerra lá fora. No dia em que você entrega a sua vida a Jesus, sei que querem que você acredite que tudo vai ficar bem. No final, tudo vai ficar bem. Mas quero que saiba que você estará em uma guerra. Você estará em uma guerra contra o diabo e seus aliados, que tentarão voltar para você, tentarão tomar controle de áreas da sua vida. E se você não estiver ciente disso, e apenas pensar que essa fase de lua de mel que você teve quando foi salvo pela primeira vez, será capaz de sustentá-lo pelo resto dos seus dias, você ficará certamente desapontado. E vais encontrar-te em batalhas, e vais perguntar-te, onde está Deus? Uau, por que é que não estou a sentir-me da mesma maneira? Reconstruir significa o seguinte: reparar. Significa especialmente desmontar ou reconstruir com peças novas. Significa substituir, significa fortalecer, significa reforçar, significa rever, remodelar ou reorganizar, significa construir novamente. E à medida que nos levantamos e construímos com Jesus nesta vida, chegamos a saber que há um inimigo real lá fora a tentar fazer tudo ao seu alcance para impedir as pessoas de se levantarem em Cristo e de construírem vidas com Cristo. Espero estar a falar com as pessoas certas aqui hoje. À medida que avanças na vida com Cristo e enquanto constróis o reino de Deus e cresces e expandes e te moves com Deus e abalas este mundo, torna-te um agente de mudança para o reino de Deus. Você vem a saber que há um inimigo real lá fora e seu único propósito e foco é impedir que as pessoas se elevem em Cristo e impedir que as pessoas construam vidas em Cristo. O verdadeiro inimigo, meu amigo, não é Jeová, não é Deus, não é Jesus, não são os seus líderes ungidos. O verdadeiro inimigo é o caído, o diabo chamado Satanás. E depois de teres dado a tua vida a Jesus, ele não vai parar de tentar alcançar certas áreas da tua vida. Ele está firme. Nunca deve ser temeroso dele, mas deves estar ciente das suas táticas. E como eu disse, enquanto preparava e orava pelo sermão, pela série, senti no meu espírito que o Senhor está dizendo que isto é para a igreja. É uma mensagem agora para a minha igreja, para o meu povo agora, que eles precisam se levantar porque alguns deles estão deitados. Eles precisam aparecer, tornar-se visíveis porque alguns deles estão sempre em desvantagem. Eles precisam voltar a ser ouvidos porque alguns perderam suas vozes. Alguns perderam a paixão de construir e eram grandes construtores, grandes doadores, grandes ganhadores de almas, grandes formadores de discípulos e grandes oradores. Mas já não estão mais lá. A igreja tornou-se uma cultura para eles, uma coisa de domingo que fazem. E eu preciso da minha igreja erguida. Eu preciso da minha igreja construindo. Preciso que o meu povo desperte. O verdadeiro inimigo é o diabo. O verdadeiro inimigo é Satanás. O verdadeiro inimigo, meus amigos, fará tudo ao seu alcance. Quando uma pessoa quer se levantar, ele virá para empurrá-la para baixo. Quando uma pessoa ou alguém decide construir, ele virá derrubar o que quer que essa pessoa esteja a tentar construir para Deus. Por quê? Porque tudo sobre Satanás e o diabo é para destruir as coisas. A Bíblia diz que ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Está no seu ADN. Rebaixar as coisas, destruir as coisas, matar e destruir coisas. E tudo sobre Jesus é o oposto. Tudo sobre Cristo é o oposto. Tudo sobre Yahweh é o oposto.
Tudo sobre Cristo é para fazer as pessoas se elevarem e fazer as pessoas construírem e fazer as pessoas se tornarem e fazer as pessoas deste mundo saberem quem são os seus verdadeiros filhos e filhas. O seu propósito não é deixar-te como te encontrou. Ele tira-te das trevas e coloca-te na sua maravilhosa luz. Ele eleva-te, encoraja-te, diz-te que podes fazer todas as coisas através dele. Nada é impossível. Não é pela força nem pelo poder, mas pelo seu espírito. E é por isso que é tão importante que nós, o povo de Deus, compreendamos como Satanás opera, para que possamos avaliar as nossas vidas regularmente. Vamos lá, a maioria de vocês está empregada, digam amém. E se não estiverem empregados, repitam isto comigo. No próximo mês estarei empregado. Vamos lá, digam comigo. Sei que alguns de vocês não querem e estão bastante confortáveis com o subsídio, mas o reino não é o subsídio. A Bíblia diz, trabalha, preguiçoso. Amém. Deus é a tua esperança e o teu provedor, não o governo. Não sei, talvez possas dizer ao teu vizinho que a esperança não é para ti. É chamado a viver pela fé e não na esperança no governo ou em subsídios. Portanto, quando estás empregado e estás sob a alçada de boas pessoas que te empregam, pessoas que estão realmente interessadas em melhorar-te e ajudar-te a tornar-te ou alcançar o teu pleno potencial, poderás sentar-te com eles uma vez por ano e eles avaliarão o teu trabalho. Sei que para muitos isso é uma sensação terrível. Amém. Talvez seja por isso que não gostamos de nos sentar na igreja e avaliar. Break time. Mas se Deus nos chamou para sermos fazedores de história e agitadores do mundo, se Deus nos chamou para avançar, se Deus nos chamou a torná-lo conhecido neste mundo, se Deus nos chamou para construir igrejas, levantar ministros, salvar o mundo e ajudar as pessoas, break time, fazer todas estas coisas que lemos na Bíblia que Deus nos chamou a fazer. Break time, então devemos ser pessoas dispostas a ser avaliadas. Devemos ver isso como algo positivo. Devemos encarar isso como um bônus, que podemos sentar-nos e revisar as nossas vidas e ver onde estamos a falhar. Que área da minha vida está em falta? Onde deixei de lado as coisas? Ao dedicarmos tempo como povo de Deus para nos avaliarmos e ao nosso trabalho para Deus, chegaremos à revelação de que em muitas áreas precisamos de reparar coisas. Na sua jornada com Jesus nos próximos anos, chegará a um ponto em que terá de avaliar o que está a fazer para Deus. E então chegará a revelação de que, preciso de reparar coisas. Preciso de reparar a minha vida de oração. Preciso de voltar e reparar a minha generosidade. Preciso de reparar o meu coração para os perdidos e preciso de reparar a minha falta de fazer discípulos. Preciso de reparar coisas. A minha paixão pela igreja, a minha frequência à igreja. Diga ao seu vizinho, alguns de vocês precisam, espero que não seja você, mas alguns de vocês precisam corrigir a forma como vem a igreja. É o dia do Senhor, é uma vez por semana, não uma vez por mês, não de vez em quando. Amém. Chegaremos à revelação de que às vezes temos que desmontar coisas. Temos que dedicar tempo para remontar coisas, objetos. Talvez a nossa casa não esteja a avançar. Talvez devêssemos sentar e perguntar, mas por que não está a avançar? Por que não está a crescer? Precisamos de desmontá-la por um tempo, juntar pessoas diferentes para fazê-la funcionar. Podemos adicionar partes diferentes para que a construção volte a avançar. Algumas áreas das nossas vidas pessoais precisam de substituição. Algumas, as coisas precisarão ser fortalecidas. Amém. Algo precisa de reforço.
se não estivermos dispostos a permitir que Deus nos avalie, como podemos construir? Há uma parábola na Bíblia que diz tudo sobre, se não dedicarmos tempo para sentar e planejar, para fazer um balanço, como podemos ir à guerra e pensar que seremos bem-sucedidos. E durante toda esta série de sermões hoje, igreja, quero dizer-vos que realmente sinto que o Senhor não quer apenas falar com um ou dois, Ele quer falar com todos nós. E o chamado não é um chamado de repreensão, o chamado é: ei, ouça o que estou dizendo a você. Você tem estado de pé, mas você está realmente numa posição onde não deveria estar. Você vem à igreja, mas é só isso. Não há envolvimento, não há serviço, não há doação, não há paixão. Você canta as canções de louvor e adoração, mas seu coração não está nelas. A tua boca está a mexer-se assim, estás numa rotina, domingo após domingo, célula em casa após célula em casa, mas não há vida real nisso. Tens de te arrastar para ir à igreja, vá lá. Estou a falar com pessoas. Tens estado ativamente a crescer, a buscar o Senhor, a estudar a palavra, entusiasmado quando o pastor pregava a verdade. Posso ter um bom amém? Porque alguns de vocês, consigo ver a vossa caras. Já tiveste isso uma vez, mas já não estás no lugar para o receber. Tinhas o fogo na barriga, mas desapareceu. Talvez precises de ser honesto e nesse break times, vir a uma liderança forte e piedosa e dizer: olá, preciso de reforço aqui. Break time 1.0, preciso de ser fortalecido aqui. Break time 1.0, percebo através destas séries de sermões, break times é sets, ou a palavra que o Senhor está pregando, que Satanás tomou posse, de áreas da minha vida. Break time, coisas que estavam crescendo, têm sido reprimidas. Coisas que estavam em chamas, foram apagadas. Amigos, uma reflexão adequada e minuciosa permite-nos rever, permite-nos reformular e reorganizar as coisas para reconstruir, para que possam crescer novamente, tornar-se novamente e ser novamente. Portanto, sem permitir que o Senhor avalie cada área da sua vida para lhe mostrar o que precisa ser reformulado, o que precisa ser reorganizado. Será uma luta reconstruir, crescer novamente, tornar-se novamente, ser aquele filho e filha de Deus que Ele precisa que sejamos, cada um de nós. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, estou a ler da tradução da Paixão. Diz: somos colaboradores de Deus, e vocês são o jardim cultivado de Deus. A casa é o seu edifício. E Deus deu-me dons únicos como um mestre construtor habilidoso. Diga comigo: Deus deu-me. E agora vamos tentar novamente, cada um de vocês, em cada campus, online, em todo lugar, digam: Deus deu-me dons como um habilidoso mestre construtor. Não o meu pastor, não o meu líder Romsa, mas eu mesmo sou um habilidoso mestre construtor que lança uma boa fundação. Depois, outro artesão vem e constrói sobre ela. Portanto, construtores, estejam atentos. Se a sua vida foi salva por Jesus Cristo, você é um construtor no seu reino. Você é um mestre construtor. Deus deu certos dons a cada um de nós. E estamos lá para construir com Ele como colaboradores, co-construtores do seu reino, da sua casa. Mas cuidado, filho de Deus, como constróis. Que cada construtor faça o seu trabalho com cuidado, de acordo com os padrões de Deus. Pois ninguém está autorizado a lançar um alicerce alternativo, além do bom alicerce que já existe, que é Jesus Cristo. A qualidade dos materiais, diga ao seu vizinho, a qualidade dos materiais
é importante. Não pode ser um construtor cowboy. Não pode improvisar no reino de Deus. Precisa entender os seus padrões. Precisa estar ciente de que prestará contas de como constrói. E todos somos chamados a construir. Somos co-construtores, co-trabalhadores e mulheres. Portanto, somos a sua obra. E precisamos de esteja ciente. E precisamos construir com cuidado. E precisamos estar cientes dos padrões que ele exige. Os materiais que ele quer que usemos na construção. Se foi construído com ouro, prata e pedras preciosas ou madeira, feno e palha. O trabalho logo se tornará evidente, pois o dia o tornará claro, porque será revelado por fogo ardente. Agora, da última vez que verifiquei, madeira, feno e palha não tem a menor chance contra o fogo. Mas é preciso muito fogo. Quando se trata de ouro, Break Times 1.0, diamantes e prata, para queimá-los. Portanto, ao construir Filho de Deus, você tem uma escolha. Se você vai ser um construtor barato de Essex, Break Times 0.6, oh não, desculpe, vou tentar. Construtor cowboy, desculpa, foi um deslize. Desculpa, perdoa-me. Desculpa, perdoa-me. O que vai acontecer? A Bíblia diz que haverá um dia em que cada um de nós estará de pé. E tudo o que construímos para Deus neste mundo será testado pelo fogo. Esse será o meu teste, esse será o teu teste. E se fores um construtor barato que usa palha, feno e madeira. Ou seja, um construtor barato é como vou à igreja quando quero, de 3 em 3 semanas. Um construtor barato é alguém que não está envolvido em ganhar almas ou fazer discípulos. Não está envolvido em dar financeiramente. Faço parte, a CRC é a minha igreja, mas ninguém te conhece. A maior proximidade que tens de nós sermos a tua família é quando precisas da assinatura da igreja para colocar os teus filhos na escola. É quando te vemos. Ou ouvimos de ti, ou sabemos que és um membro. Estou a falar com as pessoas erradas aqui esta manhã? Agora isso é alguém que está a construir com feno, e palha, e madeira. E um dia o Senhor vai pegar em tudo o que fizeste e dizer, fogo ardente, testa a obra. Ele diz, e o fogo testará e provará a qualidade do trabalho de cada construtor. Se o seu trabalho resistir ao teste do fogo, será recompensado. E se o seu trabalho for consumido pelo fogo, sofrerá uma grande perda. No entanto, ele próprio escapará por pouco à destruição, como alguém sendo resgatado de uma casa em chamas. O apelo é para se levantar e reconstruir. O apelo é para se erguer novamente, crescer novamente, tornar-se novamente, ser ativo novamente, ser visível novamente, ser audível novamente, sair de uma situação morta novamente. E então, para remodelar, reorganizar, break time, para mostrar o que precisa fazer, para reconstruir, break time, para sair da sua zona de conforto, para parar de usar a madeira, a palha e o feno e começar a pagar o preço pelo ouro, a prata e as pedras preciosas. Veja, você não pode simplesmente obter ouro, prata e pedras preciosas. É muito difícil porque você tem que descer.
a terra, custa-lhe muito. E você tem a escolha. Você vai ser alguém que está preparado para pagar o preço, para obter os materiais certos, para que possa construir para Deus algo que possa resistir ao fogo? Ou vai se vender, ser um cristão morno, mundano e sem alma, e um dia sofrer uma grande perda, mas ser resgatado, mas viver na eternidade como aquele conhecido por ser o cowboy, o barato, construtor todos os dias da sua vida no planeta Terra. Queres ser conhecido porque serás conhecido assim. Serás conhecido como aquele que foi resgatado do inferno, mas estás apenas no céu, e para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre no novo reino serás conhecido. Ou vais decidir e dizer: não mais más companhias corrompendo os meus bons hábitos, não mais deitado, não mais sem crescer, não mais sem avançar, não mais sentado, não mais sem ouvir, não mais a brincar de igreja, não mais. O que vais escolher? E família, somos chamados por Jesus para sermos co-construtores da casa do seu Pai aqui no planeta Terra, para estarmos envolvidos com os negócios do nosso Pai. Somos instruídos a prestar atenção, a ter cuidado, a estar cientes de como construímos cada um de nós. Esta não é uma mensagem para te sobrecarregar, filho de Deus. Esta é uma mensagem para avaliar ações, para avaliar, para ver onde o diabo chegou com a sua astúcia e começou a empurrá-lo para baixo novamente. Eliminar o seu impacto, roubando o seu tempo, fazendo com que outras coisas se tornem mais importantes do que o Deus que você serve e o seu reino que está ocupado a estabelecer-se. E cada um de nós precisa construir cuidadosamente, de acordo com os padrões de Deus. Quero dizer isto do púlpito alto e claro. Esta igreja está sob um movimento chamado Igreja de Avivamento Cristão. Não recebemos um memorando de Deus para ensiná-lo nas coisas de Deus, exceto a palavra e o Espírito de Deus. Portanto, tudo o que o treinamos não é uma coisa da CRC. Veja, muitos de vocês dizem que é uma coisa da CRC porque querem culpar os outros por não seguirem uma coisa do reino. Portanto, não é uma igreja que diz isto e outra igreja que diz aquilo e outra igreja que diz aquilo. Não, isso dá-lhe opções de quem quer ouvir. Quando vier a esta igreja, passará tempo na palavra de Deus. E nós pregaremos a palavra de Deus e ensinaremos a palavra de Deus, o reino de Deus e os seus princípios e padrões. Não é uma coisa da CRC, porque não construímos para o homem, construímos para Deus. E se não gosta de construir para Deus, então sugiro que vá e encontre um grupo santo que não vai a lado nenhum, algures na cidade. Há muitos deles nesta cidade, nesta nação, e você pode estacionar-se lá e começar a ouvir as tolices que lhe dizem, fora da palavra de Deus, dos padrões de Deus. Essa é a sua escolha. Há pastores de madeira, palha e feno, milhares nesta nação. É por isso que a igreja é como a igreja é. Decidi, há muitos anos, quando fui salvo, eu era um grande pecador e muito religioso, autossuficiente. E quando fui salvo, soube o quanto estava errado e quanta imundícia estava envolvido dentro e fora da igreja. E decidi, não venderei a minha alma
à religião, ao homem e aos seus caminhos. E quando você vem a uma das nossas igrejas, tem que entender que não somos perfeitos, que as nossas lideranças estão a crescer, porque a maioria deles é salva do mundo. Eles não caem do céu. Eles são grandes pecadores que estão a tornar-se grandes pecadores que estão a crescer, grandes pecadores que estão a mudar, pecadores principais que estão a tornar-se filhos e filhas visíveis de Deus neste mundo. E eles veem em parte e conhecem em parte. E o que te ensinamos, desde membro a líder nesta igreja, são os princípios, os caminhos e os padrões da palavra de Deus, do reino de Deus. Nem todos vão acertar no teu mundo, mas em última análise, a intenção dos nossos corações é a Bíblia, a sua plenitude. Estamos a construir cuidadosamente. Sempre te diremos para pagar um preço. Sempre te diremos para deixar ir. Sempre te encorajaremos a ir mais fundo, a esvaziar-te, a pagar um preço, a sacrificar coisas que não ouves na igreja moderna. Porque não estamos a construir com madeira, palha e feno. Estamos a construir com ouro, prata e pedras preciosas. E sabemos o que é preciso para tirar isso do solo e das pessoas. É um preço elevado. É por isso que essas coisas são caras. E no momento em que você faz isso, e não estou a pregar para ninguém especificamente, estou a percorrer os campi e ouço isso por toda parte. No momento em que você diz, mas aquela igreja diz isto e esta igreja, tudo o que você é Adão e Eva tentando descobrir onde está a sua justificativa para não fazer o padrão. É estúpido. Estamos aqui para levá-lo ao padrão. Estamos aqui para lhe dizer o que seguir. E então, você precisa escolher o padrão e precisa escolher qual preço pagará. A qualidade dos materiais que você usa para construir é muito importante, família. Porque um dia será testada pelo fogo para revelar o seu trabalho para Deus durante todos os dias que você teve como filho de Deus na terra. Se o seu trabalho resistir ao teste do fogo, você receberá uma grande recompensa de Deus. Mas se não acontecer, será consumido e sofrerás uma grande perda. Ainda assim, serás conhecido como aquele que apenas escapou. Deus nos fez, meus amigos. Não vieste de um muba ou de um Big Bang. O Big Bang foi quando Deus colocou a sua vida em ti, no ventre da tua mãe. Esse é o Big Bang que todos procuram. Amém. É por isso que os cientistas não conseguem entender. Mas se apenas estudares a luz e observares a concepção com os microscópios que temos hoje, verás quando o óvulo e o esperma se juntam a um flash. E tu és o Big Bang. E nasceste vencedor. Mas perdeste-te e foste ocupado pelo pecado e pela morte. Deus quis recuperar-te. É por isso que nenhuma religião pode salvar-te. Precisas de ressuscitar da morte. E precisas de ser reconstruído por Deus. Fica comigo, estou a aterrar. Família, Deus nos criou. E o mundo em que vivemos, e Ele deu isso a Adão no início. Ele deu a Adão a oportunidade de construir sobre o alicerce que tinha estabelecido-se no princípio. E infelizmente Adão perdeu tudo, ao permitir que Satanás, o caído, os dominasse. Então Deus criou este mundo, Ele criou Adão, Ele disse a Adão, amigo, quero que continues a construir comigo.
deu-lhe a oportunidade. Adão aproveitou a oportunidade, assim como muitos de vocês estão a encarar a vossa oportunidade de nascer de novo de forma muito leviana. E então, quando Adão arranjou uma esposa, os dois decidiram ouvir o diabo em vez de ouvirem o seu Deus ou o seu pastor. Não sei por que estou a falar com alguém aqui. Como alguns de vocês estão servindo a Jesus como se não houvesse amanhã. E então, de repente, você orou por um marido ou uma esposa, e então o marido ou a esposa chegou, e então o diabo leva você sobre você. E agora? O pastor que te salva e a igreja que te ama é agora o inimigo. Diga ao seu vizinho, espero que ele não esteja falando com você. Veja, o primeiro Adão perdeu tudo. Decidiu não construir sobre os padrões de Deus, sua palavra. E Deus está em apuros. É por isso que, filho de Deus, se você decidir não construir sobre o padrão de Deus, você colocará outros em apuros. O primeiro Adão perdeu tudo o que Deus havia construído e permitiu que tudo fosse sujeito a um nível inferior de existência. Mas diga, Deus nos deu o último Adão, Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, ressuscitando do túmulo, Deus agora reconstruiu tudo o que perdeu para o seu esplendor original. E Ele está a convidar-nos a ressuscitar e continuar a reconstruir com Ele. Assim, o primeiro Adão perdeu tudo, vendeu-nos ao pecado e à morte. É por isso que Jesus Cristo veio, como homem, como o último Adão, para pagar o preço, para nos redimir, e através da sua ressurreição, Ele ressuscitando dos mortos, naquele momento, Deus reconstruiu tudo. Deu-nos um novo reino, dar-nos-á um novo céu, uma nova terra, novas pessoas, renascidas, não do pó, mas do Espírito, que será imortal para sempre e sempre como Ele. Tornar-se-á, em última análise, totalmente incorruptível como Ele. É por isso que a Bíblia diz, serás como Ele. E Ele não parará até que um dia te apresente ao Pai sem mancha e sem mácula. O último Adão recuperou tudo. E Deus, ao ressuscitá-lo do túmulo, naquele momento, Deus reconstruiu tudo para o futuro, não fisicamente, mas espiritualmente. Ainda estás comigo? Vou ler-te um trecho extenso das Escrituras. E lemos de 1 Coríntios 15, e depois vamos terminar o serviço. Diz, queridos amigos, deixem-me apresentar-vos claramente o coração do evangelho que vos pregamos, as boas novas que recebestes de bom grado e sobre as quais estáis firmes. Pois é através da revelação do evangelho que estáis a ser salvos. Se firmastes a vossa vida na mensagem que vos ensinei, a menos que tenhais acreditado em vão. Pois eu vos transmiti o que recebi e que é de suma importância. O Messias morreu pelos nossos pecados, cumprindo as profecias das Escrituras. Foi sepultado num túmulo e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Isso está predito nas Escrituras. Depois apareceu a Pedro, a rocha, e aos 12 apóstolos. Ele também apareceu a mais de 500 dos seus seguidores ao mesmo tempo, a maioria dos quais ainda está viva enquanto escrevo isto, embora alguns já tenham falecido. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Por último, apareceu diante de mim
muitos anos depois de ter deixado o céu, Paulo foi salvo. E então apareceu a Paulo. Agora veja o que Paulo diz. Ele teve um encontro com Jesus. Ele diz, por último, de todos, apareceu diante de mim como alguém nascido prematuramente, arrancado do ventre. Sim, sou o mais insignificante de todos os apóstolos, indigno até de ser chamado apóstolo, porque persegui os crentes e a igreja de Deus. Mas a incrível graça de Deus fez de mim quem eu sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Na verdade, trabalhei mais arduamente do que todos os outros, mas não na minha própria força, mas na de Deus, pois a sua graça capacitadora é derramada sobre mim. Por isso quero parar aqui e pregar ou ensinar. Alguém interessado em mais graça? Alguém precisa de mais graça? Vá e faça mais. A razão pela qual você sente falta é porque você não faz nada. Há uma graça que te salva e há uma graça que te capacita. Alguns de vocês estão presos na graça salvadora. Nunca saíram na graça capacitadora. E quanto mais você vai, mais ele derrama. Está bem. Onde estamos? Perdi-o. Ele diz que para seu empoderamento a graça está a derramar-se sobre mim. Então isto é o que todos nós vos ensinamos. E quer tenha sido através de mim ou de outra pessoa, agora acreditaste no Evangelho. A mensagem que pregamos é Cristo, que ressuscitou dos mortos. Então, como é que algum de vós pode dizer que não há ressurreição dos mortos? Pois, se não há tal coisa como a ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, toda a nossa pregação foi em vão, e a vossa fé é inútil. Além disso, se os mortos não ressuscitam, isso significaria que somos falsas testemunhas que estão a deturpar Deus. Estou a falar, fisicamente, de pessoas a serem ressuscitadas do túmulo. Os mortos são aqueles que não estão conectados com o Espírito da vida. Qualquer pessoa que não tenha nascido de novo, qualquer pessoa que não tenha, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, são os mortos-vivos. Ele diz, então, se pregarmos para vocês, as pessoas mortas devem ganhar vida. Essa é a boa nova. A boa nova é que vocês estão condenados à morte, vocês estão envolvidos na morte por causa do que o primeiro Adão fez. Mas a boa nova é que o último Adão veio. E agora ele vos deu o poder de estar conectado à vida eterna. Mas através dele, não através de outra fé, não através de outro profeta, não através de outro, mas apenas um nome. A Bíblia diz que há um nome dado, debaixo do céu, pelo qual o homem pode ser salvo. E esse é o nome de Jesus Cristo. Essa é a boa nova. Você não pode salvar-se porque você é muçulmano, ou você é católico, ou você... Esse é o truque, essa é a ilusão. Além disso, se os mortos não ressuscitam, isso significaria que somos falsas testemunhas que estão a deturpar Deus. E isso significaria que pregamos uma mentira ao afirmar que Deus o ressuscitou dos mortos. Isso significaria que Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não está vivo, ainda estáis perdidos nos vossos pecados e a vossa fé é uma fantasia. Também significa que aqueles crentes em Cristo que faleceram simplesmente pereceram. Se o único benefício da nossa esperança em Cristo se limita à nossa vida na terra, merecemos ser mais.
lamentados do que todos os outros. Mas a verdade é que o Cristo ressuscitou dos mortos, como as primícias de uma grande colheita de ressurreição daqueles que morreram. Pois uma vez que a morte veio por um homem, Adão, é apropriado que a ressurreição dos mortos também tenha vindo por um homem, Cristo. Um homem deu-o, outro homem recuperou-o. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um na sua devida ordem. Cristo, as primícias, depois os que pertencem a Cristo na sua presença. Então vem a fase final de conclusão, quando ele porá fim a todo outro domínio, autoridade e poder, e entregará o reino a Deus Pai. Não o guardará para si, não será rebelde, completará o processo. Deixa-me mostrar-te o processo. Deus criou o mundo, deu-o a Adão. Disse, mas vai, sê fecundo, multiplica-te, constrói comigo, trabalha comigo. Estou a fazer tudo através de ti. Adão perdeu a cabeça, arranjou uma esposa. Ambos perderam a cabeça, entregaram tudo e nós perdemo-lo. E então Jesus disse, eu vou pagar o preço, vou sacrificar, vou deixar ir tudo o que me torna poderoso. No céu, toda a minha proteção, tomarei uma forma inferior de vida, na forma de um homem, para pagar o preço na terra e nos tribunais do céu. Com o meu sangue, apresentarei o meu sangue como o pagamento imaculado, incorruptível, para aqueles que podem acreditar. E ele veio, e morreu, e foi ressuscitado, e recebeu toda a autoridade do Pai, como o último Adão, o primeiro fruto da nova criação, o novo futuro. E então ele te convida. Ele diz, vem, deixa-me purificar-te, deixa-me reconstruir-te, deixa-me recriar-te. A Bíblia diz que ele está numa jornada para trazer-nos sob o seu domínio, para que num determinado momento, quando ele terminar conosco e com a nova criação, ele vai pegar tudo e devolver ao Pai. A Bíblia diz, e ele ainda não terminou, porque muitos de vocês, sob a minha voz, ainda precisam entrar. Ele ainda não terminou, porque ele tem que obter toda a autoridade e todo o domínio na terra, sob seus pés. É por isso que a Bíblia diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará no céu e na terra que Jesus Cristo é o Senhor. Toda pessoa que encontrará a eternidade no inferno irá num determinado momento confessar, dobrar o joelho, que Jesus Cristo é o Messias. Break Time 0.8, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Salvador deste mundo. Fica comigo, estou a aterrar. Ele diz que, assim como a morte veio por um homem, Adão, é apropriado que a ressurreição dos mortos também venha por um homem, Cristo. Assim como todos em Adão morrem, todos em Cristo serão vivificados, cada um na sua devida ordem. Cristo as primícias, depois os que pertencem a Cristo na sua presença.
Então, a fase final de conclusão chega quando ele porá fim a todo outro domínio, autoridade e poder, e entregará o seu reino ao Pai. Até lá, ele está destinado a reinar como rei até que toda a hostilidade tenha sido subjugada e colocada sob os seus pés. E o último inimigo a ser subjugado e eliminado é a própria morte. O Pai colocou todas as coisas em sujeição sob os pés de Cristo. Ainda que quando se diz todas as coisas, entende-se que o Pai não se inclui a si mesmo, pois Ele é quem colocou todas as coisas em sujeição a Cristo. No entanto, quando tudo estiver subjugado e em submissão a Ele, então o próprio Filho será sujeito ao Pai. O ADN do reino do qual fazes parte é a submissão à autoridade divina. Que colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Isto é para que o Pai seja tudo em todos. Se não há ressurreição, o que pensam estas pessoas que estão a fazer quando são batizadas pelos mortos? Se os mortos não ressuscitam, por que ser batizado por eles? E por que arriscaríamos nossas vidas todos os dias? Meus irmãos e minhas irmãs enfrentam a morte continuamente. Isto é tão certo quanto o meu orgulho em vós e a nossa união conjunta na vida do Senhor Jesus Cristo, que me dá confiança para partilhar as minhas experiências convosco. Diz-me, por que lutei contra as feras selvagens em Éfeso, se a minha esperança está apenas nesta vida? Qual foi o propósito disso? Por que estás a passar, filho de Deus, pelas coisas que estás a passar, a lutar as batalhas que estás a lutar, a pagar o preço que estás a pagar? Se não há esperança para ti, não deixes que o ladrão roube a tua recompensa, ou recompensas. Não permitas que ele se apodere das coisas que fazes para Deus. A tua paixão, o teu entusiasmo, a tua voz alta, a tua fé, a tua frequência à igreja, as tuas ofertas, o teu serviço. Qual foi o propósito de tudo isso? Se os mortos não ressuscitam, então vamos festejar a noite toda porque amanhã morreremos. Por isso parem de se enganar. Más companhias corrompem bons costumes e caráter. Volta ao teu juízo e desperta para o que é correto. Arrepende-te dos teus caminhos pecaminosos, pois alguns não têm conhecimento do maravilhoso amor de Deus. Deverias sentir vergonha por me fazer escrever-te desta forma ou pregar-te como teu pastor. Consigo quase ouvir alguns a dizer: como podem os mortos voltar à vida? Ou que tipo de corpo terão quando ressuscitarem? Homem insensato, não sabes que o que semeias na terra não germina a menos que morra? E o que semeias não é o corpo que virá a existir, mas a semente nua. E é difícil dizer se é trigo ou outra semente. Mas quando morre, agora veja isto, Deus dá-lhe uma nova forma. Um corpo para cumprir o seu propósito. E ele vê para plantar, ele assegura que cada semente receba um novo corpo próprio e se torne a planta que ele a desenhou para ser. És uma planta destinada a ser um filho e uma filha revelados a este mundo. Não deste a tua vida a Jesus para parecer um pecador novamente, ou como o mundo novamente. Deste a tua vida a Jesus para que possas tornar-te um vaso para bom uso neste mundo. Nem toda a carne é idêntica. Os animais têm uma carne e os seres humanos outra. As aves têm a sua própria carne distinta e os peixes outra. Da mesma forma, somos corpos terrestres e corpos celestiais. Há um esplendor do corpo celestial e outro diferente para o terrestre. Eu sei que pareces terrestre,
mas isto é o que podes ver com os teus olhos. Mas quando Jesus te olha, ou o Pai te olha, ele vê o homem celestial que está em ti, e o corpo celestial, e a mente de Cristo que ele te deu. Há um esplendor dos corpos celestiais e outro diferente para os terrestres. Há o brilho do sol e o brilho diferido para a lua e para as estrelas. Até mesmo as estrelas diferem no seu brilho. E assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado na decadência, mas será ressuscitado na imortalidade. É semeado em humilhação e será ressuscitado em glorificação. É semeado em fraqueza, mas será ressuscitado em poder. Há um corpo físico, há também um corpo espiritual. Pois está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se uma alma vivente. O último Adão tornou-se o espírito vivificante. No entanto, o espírito não veio primeiro. O natural precede o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem é Yahweh, do reino dos céus. O primeiro feito do pó tem uma raça de pessoas como ele, que também são feitos de pó. Aquele que foi enviado do céu tem uma raça de pessoas celestiais, vamos lá, que são como ele. Uma vez carregamos a semelhança do homem de pó, mas agora deixemos carregar a semelhança do homem do céu. Agora digo-vos isto, meus irmãos e minhas irmãs, carne e sangue, não são capazes de herdar o reino de Deus. E nem o que está a decair será capaz de herdar o que é incorruptível. Portanto, como ser humano normal, não podes entrar no reino, não podes entrar no reino espiritual. É por isso que a Bíblia diz que deves nascer de novo. Deves abandonar a tua vida terrena para receber uma vida espiritual. Essa é a boa nova. A boa nova é que podes. A boa nova é que não tens de pagar por isso. Jesus pagou por isso. A boa nova é que só precisas de acreditar e receber. E tornar-te-ás parte do povo celestial vivendo no planeta Terra. E serás encontrado num corpo terreno. Mas quando Jesus voltar num piscar de olhos, não terei tempo suficiente. Vai ler por ti mesmo. Diz que num piscar de olhos passarás de um corpo terreno para um corpo espiritual. E estarás para sempre nesse estado. Vês, é por isso que o diabo te ataca. É por isso que o diabo te está a deitar abaixo. É por isso que o diabo te impede de reconstruir, de construir a tua vida e de construir a igreja. Porque quanto mais constróis, e quanto mais trabalhas com Deus, e quanto mais estás determinado a crescer e a tornar-te visível e útil para Deus, mais a graça capacitadora de Deus é derramada sobre a tua vida. Quanto mais vês as táticas do diabo, e quanto mais permites que Deus reavalie a tua vida de vez em quando, então mais podes dizer não ao diabo, e tirar as suas mãos de áreas da tua vida, e podes ressuscitar essas áreas novamente, e podes voltar a construir. Deves ser capaz de mostrar o teu corpo físico para receber um corpo espiritual. Deves deixar a tua vida na terra para receber uma vida eterna. Não estás a dar as tuas coisas mortas, quero dizer, qualquer coisa que esteja morta, o que significa? Simplesmente deita fora. Por que te agarras a coisas mortas? Então entrega a tua vida morta a Cristo. Entrega o teu casamento morto a Cristo. Entrega tudo o que está morto a Ele, e Ele prometeu: eu pego nas coisas mortas e dou-lhes vida. As tuas finanças mortas, entrega-as a Ele, e Ele te dará finanças vivas. A tua vida envolta em pecado e morte, e em religião sem relação com Deus, entrega-a. Entrega-a. Se a entregares a Cristo, Cristo dá-te o oposto de volta. E quando o receberes, trabalha com Ele. Não vais deitar-te. Break time 0.6. Não te tornes morno. Não vendas a tua alma. Break time 1.0. Esteja em chamas, esteja na palavra. Continua a orar, continua a fazer, continua a perseguir, continua a construir.
Break time com 0.7 e verás como tudo correrá bem contigo. Break time com 0.1. E estou a terminar esta manhã e quero perguntar-te, para que esta mensagem é para reavaliar e permitir que o Espírito Santo te mostre o que deves fazer para crescer novamente, para construir novamente, para entrar em ação novamente. Amém. Vamos fechar os olhos. Pai, obrigado hoje pela Tua palavra. Obrigado por estares conosco hoje, por nos conheceres pelo nome, por nos teres chamado para estarmos aqui hoje em cada campus, cada igreja. Rezo para que a Tua palavra ganhe vida nos nossos corações e mentes. Que Espírito Santo fales conosco a partir deste momento até a próxima semana, para cada sermão nas próximas semanas. Ajuda-nos a levantar-nos novamente em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos a começar a reconstruir onde deixamos de construir. Ajuda-nos a organizar, remodelar, reforçar o que precisa de ser feito. E que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos. Antes de irmos hoje, quero convidar-te a entregar a tua vida a Jesus. Quero convidar-te a acertar as contas com Deus. Antes de ir hoje, quero dar-te a oportunidade de dizer sim àquele que te convida a ter vida eterna, Jesus Cristo. Podes não ter a plena certeza da vida eterna. Sabes que a tua vida não está certa com Deus e não tens relação com Ele. Hoje, Ele está a estender a mão para o convite. Ter tudo isso através de seu Filho Jesus. E eu não sei onde você está, no campus. Ou talvez você esteja apenas sentado em casa ouvindo esta mensagem. Vou perguntar-lhe, posso orar por você? Uma oração mudará a sua vida para sempre. Tudo o que precisa fazer é dizer sim. Você precisa responder com fé. Acredite, receba. Se é de você que estou a falar, mas todos os olhos estão fechados e as cabeças estão inclinadas, e você diz que precisa ser incluído nesta oração, você sabe que precisa ser incluído nesta oração, quero que faça algo por mim silenciosamente, sem vergonha, apenas levante a sua mão, diga aqui estou, ore por mim, obrigado, vejo a sua mão, vejo a sua mão, vejo a sua mão, obrigado. Se levantou a sua mão, pode abaixá-la, mas se ainda não levantou a sua mão, levante-a, diga aqui estou, ore por mim. Obrigado, obrigado, vejo a sua mão lá atrás também, muito obrigado. Em todos os outros campi, ouçam a minha voz hoje, vamos lá. Deixem o físico, recebam o espiritual. Deixem a morte, venham para a vida. É uma escolha fácil. É a boa nova. Deus ama-vos. E Ele quer que vocês passem a eternidade com Ele. Antes de eu ir, se ainda não levantaram a mão, ainda precisam de levantá-la rapidamente. Digam aqui estou. Se já levantaram a mão, não precisam de levantá-la novamente. Vamos orar com vocês. Então, Pai, obrigado por cada mão, cada coração. Agradecemos por cada pessoa que está a tomar esta decisão de confiar em Ti, que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz, amém. Vejam, se as palavras estão comigo, por favor, levantem-se e deem a Jesus uma grande salva de palmas. E enquanto aplaudimos antes de irmos hoje, você levantou a mão, não levantou a mão, mas sabe que precisa ser incluído nesta oração. Então quero pedir-lhe que faça algo por mim, silenciosamente, sem vergonha, em cada campus, em cada igreja. Quero que você venha até o altar, porque quero orar com você em cada campus. Se você está sentado na parte de trás deste auditório, venha rapidamente para a sessão de vídeo. Se você está sentado na frente, por favor, venha até o altar. Talvez peça a pessoa ao seu lado para caminhar com você, ela irá com prazer. Mas vamos lá, vamos nos reconciliar com Deus hoje. Vamos lá, vamos receber tudo o que Deus disponibilizou para nós. Em cada campus, lá em Seven Oaks, lá em South Bridgeworth, lá em East Barber, vamos lá em Ashford, não fique no seu lugar, corra rapidamente para a frente, vamos orar com você, Deus vai salvá-lo e sua vida vai mudar para sempre. E se estiver a assistir online, não nos deixe agora, porque vamos incluí-lo nesta oração que mudará a sua vida. Então venha rapidamente, venha para Jesus, venha.
que todos vocês, pessoas lindas, olhem para mim. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado por dizerem sim a Jesus. Quero que saibam que nenhum homem pode levá-los a tomar esta decisão. É apenas o Espírito de Deus. Então, cada pessoa que está de pé diante de uma congregação, quero que tirem um momento para refletir agora e depois me permitam guiá-los numa oração simples que mudará a sua vida. Então venham, vamos orar juntos. Coloquem a mão no coração e vamos orar. Digam, Pai Celestial, obrigado por hoje que falaste ao meu coração. Ouvi a tua voz. Por favor, perdoa-me por todos os meus pecados. Arrependo-me hoje. Sei que sou um pecador que precisa da tua graça. E obrigado por hoje. Obrigado por Jesus. Acredito de todo o coração que Ele é teu filho, que Ele é o Salvador do mundo. E hoje, estou salvo. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Pelo perdão e aceitação. Eu recebo tudo. Usa a minha vida para a tua glória. Enche-me com o Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Se estiveres em frente a uma congregação, quero que olhes rapidamente para a esquerda, para a direita. Encontrarás pessoas a acenar para ti. Faz-me um favor, por favor. Segue-os para fora dos auditórios, onde queremos dar-te uma Bíblia e um presente. E depois vamos trazê-los de volta. Queremos agradecer a cada um de vocês que esteve conosco hoje neste campus, em todos os outros campi e igrejas. Obrigado por estarem aqui. Sabemos que Deus tem uma semana maravilhosa reservada para cada um de vocês. Vamos lá, mudem o mundo. Tragam alguém à igreja no próximo domingo, à mesma hora, no mesmo lugar. E se puderem vir esta noite, estaremos aqui às 5 horas e continuaremos a pregar e as pessoas continuarão a ser salvas. Amamos todos vocês. Tenham uma semana maravilhosa. Deus vos abençoe, Deus.